Meu querido e minha querida, amo você. Vem comigo e vamos juntos ao trono da graça do nosso Deus. Bondoso Deus, olha para nós. Tenha misericórdia, nos perdoe, nos ajude a perdoar, nos livre de pecado, nos livre do mal, das ciladas, dos perigos de nós mesmos. Recebe o nosso louvor e a nossa gratidão pelo dia abençoado, vitorioso, cheio de oportunidades, bênçãos, recursos, meios, novidade de vida. Nós te louvamos. Também clamamos que o Senhor socorra aqueles que estão por momentos difíceis, dificuldades, angústias, mágoas, dores, tristezas, medos, doenças. Socorre cada um, sustenta, guarda, liberta, dá vida nova. Levanta e faz viver. E nos abençoa no decorrer do programa, no estudo da Tua Palavra, no decorrer desse dia, da semana que se inicia, deste mês e deste ano, das nossas vidas. Cuida de nós, Senhor, por amor ao Teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, cada família. Nós te pedimos. Amém. Amém. Amém, meu querido. Pois bem, o que é que estamos fazendo hoje? Encerrando uma série de estudos. Foram 9 estudos sobre o fruto do Espírito, aquilo que o Espírito produz. O que o Espírito de Deus produz é o amor. Nesse amor, ele se manifesta em diferentes maneiras. Assim sendo, nós estudamos várias maneiras, ou seja, 8, e hoje estudamos a 9ª maneira, as obras do Espírito. Pelo amor manifesto a nós. O poder do Espírito manifesto pelo amor nos faz ter domínio próprio, é o nosso estudo de hoje. E o que é o domínio próprio? É o poder espiritual manifesto pelo amor, dominando os instintos naturais da carne, dando equilíbrio e serenidade. Ação na medida exata, nem a mais, nem a menos. A menos é covardia, a mais é desespero. Então, a ação com o domínio espiritual, o domínio próprio, ela é na medida certa. Ela é do tamanho exato. Ela produz o bem que nós precisamos. Então, meu querido, minha querida, vamos ver o domínio próprio, coisa que está cada vez mais difícil. Só pelo domínio do Espírito Santo, pelo domínio do nosso espírito, nós conseguimos manifestar este domínio próprio. Segurar os nossos instintos, medir o nosso poder e a nossa força e aplicar de maneira correta, de maneira direta, objetiva, precisa, para produzir o bem. Porque, caso contrário, nós vamos produzir o mal. Nós vamos gerar raiva, ódio, rancor, abrir feridas. Nós vamos fazer uma série de coisas que nada é bem. É tudo maldade. Nós temos esta força em nós, que é o instinto natural da carne. Às vezes é um gesto, às vezes é uma palavra, às vezes é um ato. E corrigir isto ao longo da vida é quase impossível. E muitas dessas coisas vão acompanhar enquanto vida houver. Então vamos. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a tendência natural da carne. Porque a carne cobiça, milita, trabalha contra o espírito. E o espírito contra a carne. Estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Olha aí a falta do domínio próprio. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei da carne. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias,
emulações, intrigas, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, que é comer demais, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes já vos declarei, o que tais coisas praticam, não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, e neste amor, gozo, paz, longo ânimo, benignidade, bondade, fé, mansidão, que foi domingo passado, temperança ou domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Porventura, se procederes bem, não te há de levantar o teu semblante? E se não procederes bem, o pecado está à sua porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. É uma frase de Deus diretamente para Caim, antes de matar Abel. Melhor é o longânimo, diz o salmista, do que o valente, e o que domina o seu espírito, melhor do que o que toma uma cidade inteira. Dominar sobre si é mais que dominar sobre todos. Por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, inexperientes, mas como sábios, remindo o tempo, administrando bem cada momento, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor nosso Deus, e não vos embriagueis com vinho, em que há contendas, brutalidades, mas enchei-vos do Espírito Santo. A alma do perverso deseja mal, nem o seu vizinho recebe dele compaixão alguma. Não coma o pão do invejoso, nem cobice os seus delicados manjares, porque, como imagina em sua alma, assim ele é. O homem é aquilo que pensa ser. Pense coisa boa de acordo com Deus, para que você seja isto, instrumento de Deus, filho de Deus. Porque se você tiver maldade e pensar coisas maldosas, é isto que você é, um maldoso com coisas maldosas. O homem é aquilo que pensa ser. Tenha bom conhecimento sobre você, para que você pense bem sobre você. Deus abençoe você. Meu querido, temos aí, minha querida, temos aí as palavras do Senhor nos instruindo, nos ensinando, nos esclarecendo sobre domínio próprio. Isto Deus pediu desde os primeiros. Lá no jardim do Éden, ele já pediu isso para Caim. Quando Caim, no desatino, quis matar Abel, Deus se antecipou, foi até ele, e Deus de lá até aqui, desde Caim até eu e você, Deus está esperando domínio próprio. Ele está ensinando domínio próprio. Isso significa que ele tem nos dado todos os recursos e meios para termos o domínio próprio. Nós vamos ouvir a nossa primeira página musical. Hoje, o nosso amigo e companheiro de programa aqui na Rede Imaculada é o Francesco, e ele vai soltar a nossa primeira página musical que ele escolheu para esse momento. Um abraço, Francisco. Um abraço, meu querido e minha querida. Amo você. Deus abençoe você aí do Plano Piloto, Taguatinga, Sobradinho, Recanto das Emas,
Vila Planalto, Paranoá, Lago Norte, Lago Sul, Ceilândia, Samambaia, Nuco Bandeirante, Guará, Céu Azul, Lago Azul, Santa Maria, Varjão, Estrutural, Parkway, Candangolândia, Braslândia, São Sebastião. E também a turma lá de casa, a dona Wanda, que está aqui comigo, a Fernanda Nandara, o Júnior, Daniel Bruno, cada um de vocês. Deus abençoe vocês. Amo vocês. Muito, 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 muito. Sim, meus queridos, estamos estudando a Palavra de Deus na 94.5 FM, semeando a paz pelas ondas do rádio. O nosso assunto de hoje, para você que possa estar ligando agora, é domínio próprio. O que é isto? É o poder espiritual manifesto pelo amor, dominando os instintos naturais da carne, nos dando equilíbrio, serenidade, firmeza, ação na medida própria. Isto é, domínio próprio. Quantas vezes, meu querido, minha querida, nós bobeamos e falta o domínio próprio. E a nossa vontade é responder na medida que nós somos perguntados ou interpelados. Quando alguém nos pergunta, ou pergunta uma coisa de sabedoria, uma coisa boa, interessante, ou pergunta uma coisa muito fútil, uma pergunta que só irrita. E aí, diz um certo ator famoso, para a pergunta idiota, a resposta é radical. Então, a palavra de Deus nos ensina assim, isto é Provérbios 26, 4 e 5. Não respondas ao tolo segundo a sua estultice, a sua tolice, para não te tornar semelhante a ele. Aí no verso seguinte assim, responda ao tolo segundo a sua tolice, de maneira que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Onde é que está a diferença e o que é que eu faço com essas duas declarações que em português se parecem muito? Eu levei um tempo indagando, perguntando, olhando o rodapé da Bíblia e nada de uma explicação. Até que um dia eu resolvi olhar isto mais assim no original, mais o patrasmente. E aí descobri, estava simples, era só perceber. A sabedoria está no final de cada versículo. Não responda para não te tornar semelhante a ele. Então, se ele te fez uma pergunta tola, você responde com uma resposta à altura, tola. Então, você se torna semelhante a ele. Não é? Pergunta idiota, resposta idiota. É tolerância zero. Mas, se ele te faz uma pergunta tola, uma pergunta impertinente, uma pergunta que é para irritar, que é para espetar, porque tem muitas perguntas assim, só para judiar. A pessoa pergunta, mas não quer saber da resposta, é só para judiar. Então, Provérbio 26, 5, que é o seguinte, diz assim, responda a ele, segundo o que ele perguntou, de maneira tal que ele não continue sábio aos seus próprios olhos. Sábio aos seus próprios olhos. Então, com que eu devo responder ao tolo para que ele deixe a tolice dele e tenha sabedoria? Eu vou responder com sabedoria. Eu vou responder com experiência. Eu vou responder com a resposta de Deus. Assim sendo, eu vou ter o domínio próprio, porque eu vou responder o que aquela pessoa precisa ter como resposta. Não é o que eu quero dar como resposta, mas aquilo que ela precisa. Então, isto significa domínio próprio. Dar à pessoa uma resposta por palavras, por atos, ou por decisão, ou de qualquer outra forma. De maneira que ela mude o pensamento e o sentimento errado e passa a conhecer uma coisa nova e melhor, verdadeira, pura. Isto é manifestar domínio próprio. Quantas vezes nós somos insultados e no insulto nós queremos responder à altura.
devolvendo o insulto, e às vezes devolvendo mais do que o insulto. Não. Nós vamos contar até 10, se precisar conta mais 10, segura, sustenta, vai com calma, e talvez o momento de responder é depois, não é agora. Você responde depois com mansidão, com domínio próprio, com sabedoria, com firmeza. E, geralmente, essas respostas deixam a outra pessoa, a que insultou, a que tentou ferir, maltratar, com vergonha. Porque ela fez uma coisa ruim e ela está recebendo de volta uma coisa boa, muito boa. A palavra de Deus nos instrui a responder o mal com o bem. Responder o mal com o bem. E também o Senhor Jesus nos ensina que tudo aquilo que nós queremos que as pessoas nos façam, nós devemos fazer primeiro a elas, para que elas aprendam a fazer o bem com o bem que nós fizemos a ela. Então, Caim, quando teve a sua oferta, o seu culto rejeitado por Deus, e o de Abel aceita, ele ficou indignado, com ciúmes. E ele pensou, eliminado Abel, sobra só eu. E aí eu quero ver, não tem comparação, porque só eu vou prestar culto, só eu vou manifestar agradecimento a Deus. Então pronto, e começou a pensar como eliminar Abel. E Deus, que é onisciente, sabia do mal planejado por Caim, foi até Caim, frente a frente, e disse: Caim, o que é isto que você está pensando em fazer? Você está deixando o mal tomar conta de você. Ele está na sua porta. Ele está diante de você. E eu afirmo a você que é importante que você domine este mal. Dominar o mal em si. O mal que está nos afligindo, que nós criamos. Então, Deus disse isso para Caim, está dizendo para nós. Nós temos recursos, meios, as bênçãos de Deus para dominar o mal que nós mesmos criamos ou que somos afetados vindo de outras pessoas. Dominar não é responder. Ao mal, responde-se com o bem. Este é o ensino da palavra de Deus. Olhando para obras da carne, obras do Espírito, domínio do Espírito, nós vamos saber perfeitamente o que é falta de domínio próprio na prática das obras da carne. E o que é domínio próprio na prática das obras do Espírito. Sim, nós vamos diferenciar, vamos saber e vamos nos fortalecer cada dia, cada instante com realizações espirituais no domínio próprio. Melhor é o longânimo do que o valente, aquele que tem um ânimo forte, persistência, paciência. Ele tem também o domínio próprio. E isto é muito melhor do que um general que consegue dominar uma cidade. Esse domínio passa e outro general domina ele. E domina a cidade que ele dominou. Mas aquele que domina a si próprio é o grande vencedor. Domínio próprio. Por isso, Deus está dizendo: desperta, você que está neste sono profundo. A mim, que possa entrar num sono profundo e espiritual e viver todos os instintos e as vontades da carne. E aí, vou perder todo o meu domínio próprio e agir em puro instinto carnal. Sim, desperta. E olhando, ou seja, percebendo o poder de Deus, percebendo a possibilidade do domínio próprio, exercendo esse domínio pouco a pouco, ele vai crescendo e você vai tendo completo domínio próprio.
Sim, fazendo isto, nós vamos ser manifestos pelo Espírito Santo na ação do plano de Deus, da vontade de Deus, no reino de Deus, na vida cristã, na prática do amor, no exercício da fé. Isto é possível com o domínio próprio. A alma do perverso deseja o mal e prossegue fazendo o mal. Faz mal a todos. Ontem eu fui lavar o meu carro e verifiquei que ele está arranhado de todos os lados. Na frente, atrás, de lado. E alguém passou beirando. E para desviar de um buraco que estava perto, o carro estava estacionado no lugar certinho, mas tinha um buraco perto. Para ele não bater a roda do carro dele no buraco, ele jogou para beirando o meu carro. E o cálculo foi errado. E ele pegou o meu carro de fora a fora com o para-choque do carro dele. E se sumiu-se. Já viu isto? A pessoa se some. Pois é, ela se sumiu-se. E alguém tão bondosamente viu aquilo, anotou a placa, anotou o carro, escreveu um bilhete e botou no vidro do meu carro. Quando eu chego lá de tarde, estava o rombo e um bilhetinho. E eu fui olhar e era um amigo que eu não conhecia, não sabia, que estava me dando todo o mapa da mina. Tá vendo? A maldade. Mais cedo ou mais tarde ela vai aparecer. Vamos agir no domínio próprio. Quem sabe naquela hora, se eu estivesse lá, eu ia enfrentar aquela senhora, não é? É uma senhora. Enfrentar aquela senhora e dizer alguns desaforos e ficava elas por elas. Eu vou mandar arrumar o meu carro. Se ela um dia achar que deu um prejuízo e quiser reparar o dano, ela sabe onde me encontrar. Dou graças a Deus porque tem me dado domínio próprio. Eu não preciso de me irritar, correr atrás de prejuízos que Deus me repõe. Deus me repõe. O maldoso pensa no mal todos os instantes. E quando pratica o mal, ao invés de assumir, foge, esconde, nega, justifica, explica, arruma argumento para dizer que ele não tem culpa de nada. Não foi ele. E se foi, ele está cheio de motivos para fazer. Não há motivos nem razões para fazer o mal. O que nós precisamos é domínio próprio. Sim, meus queridos, vamos para a segunda página musical, que o companheiro Francesco já tem prontinho ali e vai passar para nós. Você vai ouvir e quando voltar, nós vamos aplicar as lições da vida. Amo você! Você ouviu Um Coração para Amar, vários cantores, e depois você ouviu Ilumina, Ilumina, Senhor, Padre Zezinho e seus cantores. Um grande abraço para aqueles que nos emprestam carona, os motoristas, taxistas, caminhoneiros. Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te conduza, te leva ao seu destino, à sua família, em nome do Senhor Jesus. Pessoal do Novo Gama, da Ponte Alta, do Pedregal, Valparaíso, Lusiânia, Cristalina, Alexânia, Anápolis, Santo Antônio, Abadiânia, Formosa, Planaltina, Cidade Ocidental e outras mais. Companheiros e amigos que nos dão a audiência lá na Bahia, Goiás, Minas Gerais, Tocantins, Mato Grosso, Piauí, Ceará, Santa Catarina, Paraná e os nossos ouvintes de toda a América Latina. Los hermanos, amo vocês de montão, muito, muito, muito. Deus abençoe cada um de vocês. O que é que nós vamos aplicar agora à vida deste domínio próprio? O que é esse domínio próprio? Você sabe ouvir? Tem a paciência de ouvir? Quer ouvir? Às vezes, a gente começa a ouvir e corta logo. Primeiro, quem está falando nada que presta, nada que vale a pena e nada que seja verdade. Então, melhor é cortar, porque senão nós vamos encher a cabeça de baboseiras que não servem para nada. Então, na minha função de terapeuta, de aconselhador, às vezes eu corto as pessoas no meio da frase. Olha, você está enganado, as coisas não são bem assim, vamos trabalhar nesse sentido, assim, assim, assim.
E às vezes a pessoa fica irritada porque ela quer contar a história dela. Olha, não precisa. O que nós precisamos é saber o que Deus disse, porque Ele garante. O resto é só para ferver a cabeça. Às vezes nós queremos contar para várias pessoas a nossa triste vida. E aí, acha que com isso, não, eu estou desabafando. Não, você não está desabafando. Você está jorrando e abafando a outra pessoa. Você acha que está desabafando você está abafando a outra. Agora vamos ser duas pessoas complicadas, porque vai pegar o lixo de uma e botar na cabeça da outra. Então, essa história de desabafar, isso não ajuda nada. Isto é só para dar vazão à raiva. O que você precisa é buscar a resposta de Deus para curar, aí sim, eliminar esse lixo que fica na cabeça. A minha história triste, ela precisa ser curada por Deus e limpada da minha cabeça. Eu não preciso ficar repetindo com tristeza e choro, a tristeza e o choro da minha vida passada. Isso não ajuda ninguém. Isso desanima quem está animado. Existe uma frase que você muda o sentido apenas trocando a vírgula de lugar. Você já ouviu dizer por aí, quem canta, seus males espanta? Sim, está escrito assim, quem canta, vírgula, seus males espanta. Então, cantar é bom. O que você canta? Canta para alegrar, para fortalecer, canta verdades. Verdades boas, porque tem verdades ruins. Então, quem canta as boas coisas, seus males espantam. Agora, a mesma frase, com a vírgula fora de lugar, fica assim, ou, noutro lugar, fica assim, quem canta seus males, vírgula, espanta. Gostou? Então, quem canta, vírgula, seus males espanta. Isso é verdade. Quem canta seus males, quer dizer, só canta coisa ruim, só fala de baboseira, de passado ruim, coisa que detonou, tranqueiras da vida, está cantando seus males, vírgula, espanta. Deixa as pessoas tristes, deixa as pessoas para baixo, na depressão. Agora, qual a vantagem disto? Você quer varrer o seu lixo para a casa do vizinho? Falta de domínio próprio. Vamos buscar a sabedoria de Deus e limpar. Porque na primeira, segunda, terceira cartas de João, ele faz várias colocações e eu aprendi a juntar essas colocações numa verdade fundamental de Deus. O Senhor Jesus nos advoga, defende-nos diante do Pai. Antes que a gente peça, Ele cuida de nós e tem o poder de nos lavar, limpar, purificar, santificar, justificar, libertar, transformar, perdoar, curar e dar vida nova. É isto que nós precisamos. Com domínio próprio, nós alcançamos essas bênçãos de Deus. Ele tem o poder de nos lavar de todas essas coisas. Nós não precisamos, não devemos carregar lixo e, num momento de absoluto descontrole, desatar de choro, de raiva, de mágoa e lançar todo o lixo, ou seja, vomitar aquilo que nos faz mal como desabafo. E aí, espirra em todo mundo. Pronto. Agora era um triste, como ele contou para 5, são 6 tristes. 6 pessoas tristes, chateadas, e aquilo vai ferver na cabeça de cada pessoa. Domínio próprio é conhecer o poder de Deus, usar o poder de Deus, no equilíbrio, na firmeza, na fé, na serenidade, na medida certa, na hora certa e da maneira certa. Isto sim é o exercício do domínio próprio. Você pode fazer isto? Pode.
Todos nós podemos. Nós queremos fazer isto? Nós exercitamos para isto? Nós achamos oportunidade para isto? Nós buscamos recursos de Deus para ser assim? Qual é a nossa intenção? Qual é o nosso desejo? Qual é o nosso esforço? Qual é a nossa busca? Em busca do domínio próprio. Dominar a si próprio. Passo por um momento difícil em que preciso ter muito domínio próprio. É momento de fraqueza, de fragilidade, de dor, de incertezas, de muitas coisas ruins. Mas preciso ter certeza de um Deus que me ama e que me abastece com recursos, meios, com oportunidades para a realização. Que o momento passa e que eu vou sair mais fortalecido desta situação para as próximas. Eu passarei por esses dias no domínio próprio. Deus há de me abençoar, me fortalecer, para que eu tenha o domínio próprio que ele falou, Jesus Cristo ensinou, o apóstolo Paulo menciona, todos os apóstolos se esforçaram para isso. Com dificuldades, todos eles tiveram. Eu também vou ter minhas dificuldades para exercer o domínio próprio. Mas eu preciso disso e Deus me dará cada dia domínio próprio. E é para ti que eu peço também que Deus dê domínio próprio, para que você, aprendendo a dominar você, não precise dominar mais nada, porque a única coisa a ser dominada é você mesmo. O mais, pronuncie a sua verdade, a verdade de Deus, mansa e suavemente. Não precisa gritar, basta dizer a sua verdade e procura o momento certo e a maneira certa, porque às vezes você vai dizer a maneira certa e o momento errado, e aí, embora a maneira esteja certa e embora a verdade deve ser dita, você pode perfeitamente fazer isso de maneira errada e dar tudo errado. Porque a verdade é boa para ser dita e boa para ser ouvida. Mas dependendo da hora, não dá para ser ouvida, porque há um desequilíbrio. Então, nesse desequilíbrio, fica sem valor, sem importância. Agora, se você tem o momento certo para dizer a sua verdade, use este momento certo e faça da maneira certa para que produza o bem que Deus está esperando você manifestar para poder realizar. Deus quer realizar isso, porque você está usando o momento certo, a maneira certa e a coisa certa, a verdade de Deus. Faça isto enquanto há tempo, porque pode passar o tempo e depois você não vai ter a oportunidade. E às vezes, tendo a oportunidade, você não vai ter mais a maneira certa. E às vezes, tendo a maneira certa, você não vai ter mais o equilíbrio, o domínio próprio para dizer. Então, aproveite as oportunidades no domínio próprio, diga o que precisa ser dito para que Deus realize o que Ele quer realizar. Isto sim é plano de Deus, vontade de Deus. Isto pode ser com o seu chefe, com o seu colega de trabalho, pode ser também com um desconhecido, pode ser com o professor, pode ser com o pai, pode ser com a mãe, pode ser com o marido, pode ser com a mulher, pode ser com o filho, pode ser com a filha. Haja em cada situação, em cada momento, com domínio próprio, com a sabedoria, a firmeza, a serenidade, o equilíbrio e do tanto certo. Tem pessoas que dizem a mesma verdade 2, 3 vezes. Na primeira vez ela produz, na segunda ela irrita, na terceira ela cria um problema. Aprende a dizer a verdade uma vez. Aprende a exercer o seu domínio próprio uma vez. Sem repetência, sem provocações, sem irritações.
Deus te abençoe com a sabedoria, com a firmeza, com a fé, com o ânimo, a coragem, a disposição, a persistência. Deus te abençoe com conhecimento, para que você perceba qual é o momento, qual é a ação, que tanto, para quem. É agora, aproveita, realiza. Você vai ficar surpreendido quando você fizer a sua parte, Deus, em seguida, fazer a parte dele e assim render positivamente para a vida inteira. E às vezes nós perdemos uma oportunidade e depois não alcançamos outra oportunidade, nos arrependemos, sofremos, deixamos muita gente sofrer, temos um prejuízo muito grande, porque faltou a fé. E por falta de fé, faltou coragem. E por falta de coragem, faltou ação. E agora nós lamentamos, choramos, desesperamos, porque deixamos de usar os recursos, a oportunidade e praticar a ação correta que Deus espera. Assim, nós vamos participar do que é da vontade de Deus, do plano de Deus e do reino de Deus, com domínio próprio. Se você sente que o momento não é esse, que você não está em equilíbrio, tenha paciência, sossega. Deus vai te abrir a oportunidade de te dar o equilíbrio. Tenha paciência, guarda, engole seco, sai de mansinho, morde na língua. Faz qualquer coisa menos aproveitar a oportunidade, que é ruim. É uma provocação, não é uma bênção de Deus. É só uma provocação. Sai da provocação, olha para Deus e faça o que é melhor. Lembra, concluindo o nosso estudo de hoje, que o horário acabou. Meu querido, minha querida, melhor é o domínio próprio do que o domínio sobre uma cidade inteira. Melhor é você dominar o seu instinto e a sua força, a sua vontade, dominar os seus pensamentos e sentimentos, dominar as suas ações, do que ser general de exército, que pela lei e pela força domina um batalhão inteiro e com ele domina uma cidade. A Bíblia ensina, melhor é ter domínio próprio. É aquele que é manso de coração, aquele que tem o domínio de si, do que aquele que conquista uma cidade pela força. Eu espero esta bênção para você. Eu clamo a Deus que te abençoe com domínio próprio, para hoje, aí na sua família, para amanhã no trabalho, na escola, na comunidade, onde você estiver. Deus te abençoe e te dê paz. E te dê domínio próprio, domínio espiritual. Deus te dê a vitória em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe o parceiro, a parceira que deve estar chegando agora para conduzir você nessa tarde abençoada. Um grande abraço, amo você.